Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jari Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal para que vocês possam receber as próximas notificações, os próximos vídeos. E aperte o sininho e não se esqueça de fazer o seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. E a mensagem que nós vamos trazer hoje, da Palavra de Deus, é a respeito do fogo estranho. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ver com respeito a fogo estranho. A primeira pergunta é: o que é fogo estranho? É o que nós vamos ver hoje. O fogo do céu é um e o fogo da terra é outro. O fogo do céu tem um significado, um sentido, e o fogo da terra tem outro sentido. Muito bem. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Vamos ver aqui. Glória a Jesus. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não ordenara. Eu não tinha dado ordem para isso. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Muito bem. Então nós vemos que os dois filhos de Arão, Nadab, mais velho, e Abiú, o segundo. O terceiro era Eleazar e o quarto era Itamar. Esses 4 filhos de Arão eram os únicos 4 sacerdotes que tinha ali nos dias de Moisés, que foi consagrado juntamente com o pai. Moisés consagrou Arão e os 4 filhos como sacerdote para serviço oficial, ali para o ofício, ali de Israel e no tabernáculo. E nós vemos que era de 2 em 2, porque tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então eram revezados os trabalhos dos sacerdotes, dos 4 sacerdotes, os 4 filhos de Arão.
Mas antes de nós entrarmos no assunto, nós vamos precisar ver, por que será que Deus matou os 2 filhos mais velhos, né? O primeiro e o segundo, de Arão, ele cumprindo assim os seus ofícios, a sua obrigação. Então veja a responsabilidade de Nadab e Abiú e o compromisso que ele tinha diante de Deus, com o seu trabalho, com o seu ofício. E nós vamos ver no livro de Levítico, capítulo 6, vamos ver se eles estavam inocentes disso daí. Se Deus matou porque quis matar. Se Deus matou porque eles foram negligentes, foram irresponsáveis. No capítulo 6 de Levítico, depois vocês confiram na sua Bíblia, tá? Versículo 8 e 9 diz assim: O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse a Arão e aos seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, as seguintes leis a respeito das ofertas que são totalmente queimadas. As ofertas que é completamente queimada, ela precisará ficar no altar a noite inteira. E durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. A noite inteira o fogo deverá ficar aceso. Versículo 12. E o fogo do altar nunca se apagará. E o fogo do altar. Depois vocês confiram na sua Bíblia se é isso mesmo que está escrito, tá? Para ver se não está diferente da minha. E o fogo do altar nunca apagará. Nunca se apagará. Ele deverá ficar aceso. E todas as manhãs o sacerdote colocará lenha no fogo e arrumará a oferta em cima da lenha, que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. Então nós vemos o que Deus mandou Moisés ensinar para Arão e os seus 4 filhos. Qual era o ofício dele? Qual era a responsabilidade dele? Porque eles iam trabalhar no lugar santo, no lugar onde estava a arca do Senhor. E Deus fala em vários lugares onde estava a presença dele, aonde ele ia comunicar-se com o povo. E vejam, eles foram instruídos de manhã. Naturalmente, o fogo vai queimar a noite toda aquela lenha. Naturalmente, de manhã só estava cinza. Eles teriam que pegar aquela cinza e jogar no lugar santo, fora do acampamento. Teriam que colocar outras lenhas para começar a queimar. O fogo não ia apagar,
porque tinha também o sacrifício da manhã e tinha o sacrifício da tarde. Eram 2 irmãos que trabalhavam num período e 2 irmãos trabalhavam no outro período. E vejam, tinha que ter lenha, tinha que ter tudo ali no jeito, quando amanhecesse. Eles teriam que ir lá para trocar a lenha, tirar a cinza do altar e colocar a lenha nova. Tinham que arrumar o sacrifício. E vejo todos os preparativos. E nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 1, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles pegaram cada um incensário. O que é o incensário? É um pote onde eles iam pôr incenso, uma vasilha onde eles iam pôr incenso e para depois pôr fogo para subir, para exalar o perfume, né? Para subir diante de Deus. E depois vocês verem também, com um tempinho, marque aí o versículo, capítulo 30, versículo 34 até o 38, fala todinha a especiaria do incenso que tinha para ser queimado, né? O perfume que tinha que ser exalado, e ninguém poderia fazer igual. A Bíblia fala que se um homem fizesse, depois vocês verem lá, no versículo 30, 27, não é? 37, se um homem vaidoso quisesse fazer aquele perfume para usar pessoalmente, ele teria que ser excluído do grupo israelita, do povo de Israel. Ele tinha que ser excluído, porque ele não poderia usar esses artefatos para o perfume pessoal. Muito bem. E nós vamos ver aqui, que nós estamos vendo, o incensário. Eles pegaram o incensário e colocaram o incenso dentro dele. E pegaram fogo. Pegaram fogo com uma caixa de fósforo, naturalmente. Acenderam o fogo dele, que eles produziram. Fogo que eles fizeram. Que nem uma pessoa faz um fogo na mata, faz um fogo no quintal para fazer um churrasco. A pessoa faz um fogo para fazer a comida. Esse é o fogo do ser humano. Mas o sacrifício que era oferta a Deus, o fogo tinha que ser do altar. O fogo não apagará. Naturalmente, para reacender aquele fogo, eles teriam que pegar uma tenaz, pegar uma brasa viva e acender com o fogo saído do altar. E não ele pegar uma caixa de fósforo, pegar e acender um fogo. O fogo veio dele, fogo estranho. O altar não reconheceu o fogo, porque o fogo não veio de Deus. O fogo não veio do Senhor. E nós veja quando Elias preparou ali aquele altar, quando os profetas de Baal teriam derrubado, ele arrumou o altar. 1 Reis 18, versículo 33 e 38. Ele arrumou o altar, dividiu ali a oferta, dividiu ali o cordeiro que estava sendo oferecido, colocou em cima da lenha. E veja, clamou o Senhor.
Veja que ele não foi com fósforo ali para pôr fogo naquela lenha. Ele invocou o Senhor e o fogo veio do céu. E Deus mandou fogo e o fogo consumiu com o holocausto, consumiu com a lenha, consumiu com as pedras e lambeu a água que estava no rego. Esse é o fogo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É o fogo que vem do céu, é o fogo que vem do altar. Como que ia ser queimado um holocausto com fogo vindo de uma caixa de fósforo? Com fogo vindo de um homem? O fogo tem que vir do céu, o fogo tem que vir do altar, louvado seja o nome do Senhor. O fogo tem que vir de Deus. E veja, irmão, louvado seja o nome do Senhor. E ele levou fogo que ele mesmo produziram. Eles foram fulminados diante de Deus. Eles foram fulminados diante daquele fogo que eles levaram. Um fogo profano. O fogo tem que sair do altar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, ele tinha que pegar uma tenaz. Vamos ver lá Isaías capítulo 6. Louvado seja Deus. Isaías no capítulo 6, versículo 6. Irmão. Ela diz assim, marquei aqui, deixa eu ler aqui. Olha, e um dos serafins voou para mim. Olha o profeta falando, hein? Segurando. O que ele tinha na mão, Isaías? Evangelista Eugênio. Ele estava segurando com uma tenaz. O que tinha na tenaz? O que estava presa na tenaz? Uma brasa que havia tirado do altar. Assim que aquele serafim queimou os lábios de Isaías com brasa saída do altar. E não, ele falou, não, Isaías, se tem uma colher aí, acenda fogo lá, esquente uma colher que eu vou colocar na sua boca. Não, Deus estava ali no seu trono, com seus querubins, com os anjos voando em volta. O anjo, veja o serafim, pegou uma tenaz e pegou a brasa do altar. Esse era o ofício de Nadab e Abiú. Tinha que pegar uma tenaz e tirar a brasa do altar, e não de uma caixa de fósforo. Louvado seja o nome do Senhor. Não fogo produzido por mãos humanas. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus. E nós vemos que o incensário teria que ser aceso com fogo que vinha do altar. E por que, irmãos, que o fogo tinha que vir do altar? Eu deixei notado aqui. Vejam o porquê. O fogo que vem do Senhor é que pode queimar o holocausto. O fogo que vem do Senhor e não de uma churrasqueira. O fogo tem que vir do Senhor para queimar o holocausto. Não para fazer um churrasco que nem nós. Pegar fogo de churrasqueira. O fogo tem que vir do Senhor. Tem que vir do altar do Senhor. E olha bem, por quê? Porque o acesso à presença de Deus só pode ser através do altar.
para nós acessarmos a Deus só através do altar. Não é no altar que estava a cortina? Jesus não rasgou o altar para nós acessarmos, não rasgou a cortina, o véu do templo, para nós acessarmos a Deus. Para acessarmos a Deus, é só através do fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que para acessarmos é só através do altar que o homem pode acessar a Deus. E veja que Cristo era o sacrifício. Cristo, louvado seja Deus, era aquela oferta que aparece no Velho Testamento. Então tinha que ser fogo do céu para queimar aquele holocausto. O fogo, diz o Senhor, ele ficará aceso a noite inteira. Mas e de manhã? Como é que eu vou reacender o fogo? Você reacende com a brasa do altar, louvado seja Deus, e não com caixa de fósforo. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, que diz o quanto que Moisés ensinou tanto o pai como os 4 filhos. Ensinou Arão e os 4 filhos. E nós vemos, louvados, engrandecido é o nome do Senhor. Tinha que ter a lenha. Tinha que ter a lenha. O que diz provérbio? Glória a Jesus. Eu gosto desse provérbio. Só a parte A do versículo. Não é? Provérbio capítulo 26, versículo 20. Só a parte A. Diz assim, sem lenha. Evangelista Eugênio, sem lenha, o fogo apagará. Sem lenha, o fogo apagará. Como que eles iam fazer? Arão, como vocês vão fazer para vocês manter essas lenhas aí do sacrifício? Nós vemos, irmãos, nada é por acaso. Nada. Vocês lembram de Josué, capítulo 9, versículo 26 e 27, que aqueles 2 gibeonitas, mentirosos, enganadores, foi lá, enganou Josué, toda a equipe dele, contou aquele monte de mentira e tudo. Foi bem. No versículo 26, olha bem, Josué protegeu ele, não deixou ele morrer, porque tinha um juramento em cima dele, né? Tinha um juramento em cima de 2 mentirosos, não é? E vejam que Josué, versículo 26, prometeu aos gibeonitas que ele não deixaria que eles fossem mortos. Isso que Josué prometeu, porque eles tinham feito um juramento em cima deles. Mas em compensação, seus mentirosos, enganadores, olha o presente que vocês vão receber. Mas daquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha. Pode ver na sua Bíblia, tá? Para o povo de Israel e para o altar do Deus, o Senhor. Eles já tinham emprego até morrer. Eles iam ter que rachar lenha para ser usado do altar. Então, não é nada. Aqueles 2 mentirosos, eles queriam servir, tá, Deus poupou a vida dele, vai, tudo bem, então eu vou poder para trabalhar. Você vai ser rachador de lenha, lá pro altar.
E veja como encaixou direitinho essa situação, não é? Muito bem. E nós vemos, irmãos, que as coisas de Deus, não é? Não é assim como as pessoas, porque recebeu uma certa autoridade, eles podem fazer o que dá na sua cabeça. Não é assim. Um crente, ele recebe as bênçãos de Deus e depois ele vai fazer o que dá na sua cabeça. Que nem o caso desses 2 filhos de Arão aqui. Morreram, foram queimados, viraram carvão ali diante do altar. Né? E vejam, eu queria ver também, segundo a crônica, que um rei abençoadíssimo, e veja como ele quebrou a cara. Ele era abençoadíssimo, mas deixou o diabo romper o seu coração e ele se complicou. Você veja o caso, eu quero falar do rei Uzias, que o nome dele seria, né, Azarias, né? Nós vemos, louvados a Deus, que esse Uzias, depois que o pai dele morreu, ele foi um ótimo rei e Deus o abençoou. Ganhou muitas vitórias, muitas batalhas, teve muitas vitórias. E vejam que versículo 16, 26, 16 diz assim, segunda Crônica 26, 16 diz assim. Antes viveu o 15, olha, em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres, esquinas e muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou para toda parte e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudara. Então ele ficou poderosíssimo, poderoso. A fama dele espalhou para todas as nações. Versículo 16. Ao diabo entrando. Dá uma olhada no diabo quando a pessoa cresce e não vigia. Olha o diabo entrando. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho. Olha o diabo entrando. Olha o corredor por onde o diabo entra. Pelo orgulho. Essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar. O mesmo altar que Deus derreteu aqueles 2 irmãos ali, filho de Arão. No mesmo altar. E ele entrou lá para queimar incenso. O que foi que Moisés disse para Arão, o que Deus disse para Moisés dizer a Arão, que esse ofício é só para os descendentes de Arão. Só para o sacerdote da linhagem de Arão. Uzias não era da linhagem de Arão e nem tampouco era sacerdote. Ele era rei de Judá. Ele foi queimar incenso, uma coisa, porque ele era rei, ele achava que poderia fazer serviço do ofício de sacerdote. Deus não permitiu. Aí começou a sua desgraça, porque ele se sentiu todo poderoso, não diante de Deus, não diante das coisas do Senhor.
E nós vemos, ele não soube ocupar o seu lugar. Eu vou ler de novo. E pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar. Do incenso. 17. Vou ler até o 18. O grande sacerdote Zacarias, Azarias, e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei. O que você vai fazer aqui? Aqui não é lugar santo, no tabernáculo. Aqui não é lugar do rei. Eles repreenderam o rei. O rei estava se achando. E vejam que eles repreenderam o rei e o rei se irou. E os sacerdotes fizeram que ele se retirasse do templo. Aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar do sacerdote. Esse lugar é santo. Não é porque você é rei que você pode estar aqui. E veja que ele não acertou. 80 sacerdotes corajosos repreenderam o rei. Não é porque você é famoso no mundo inteiro, mas aqui não. Você não pode pôr o pé aqui dentro. E o rei, o Senhor, não pode queimar incenso aos santos. E foram separados para esse serviço. Sai desse lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. E vejam, o rei se irou e começou a levantar contra o sacerdote, não aceitando a represália. Na hora ele ficou leproso, e ele conhecia a lei de Moisés, ele não poderia ficar ali, e nem dentro da sua própria casa. Ele teve que ser retirado, igual Miriam foi retirada do meio do povo de Israel. Todos os leprosos têm que sair do meio do povo. E ele morreu com essa lepra. Ele morreu com o seu orgulho. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que puniu ali Nadab, Abiú, foi o mesmo rei que puniu. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Uzias, ali louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, irmão, louvado seja Deus, para me encerrar, eu quero deixar um versículo, 2 versículos da palavra de Deus. Números capítulo 15, para concluir essa mensagem aqui, para servir Nadab, Abiú e Uzias. E veja, e para as crentaiadas rebeldes, para os crentes que não assumem a sua posição diante de Deus. Vamos ver então? Números capítulo 15, versículo 30 diz assim: mas quem pecar de propósito, tanto israelita de nascimento como estrangeiro, será culpado de ofender a Deus o Senhor. Tanto os israelitas como estrangeiro que pecar de propósito contra Deus, que ofender a Deus, louvado seja Deus, essa pessoa será morta, como Urias, como ali, você vê, eles não eram ímpios, não, eles eram servos de Deus. Nadab era o primeiro sacerdote abaixo de Arão, ungido para o Senhor. Abiú também.
E nós vemos, irmão, louvado seja Deus. Continuando o versículo 31, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu aos seus mandamentos, porque quis, de livre e espontânea vontade, desobedecer ao seu mandamento, porque quis. Muito desvia do evangelho porque quer desviar, porque quer abraçar com o pecado. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus. E vejam, essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Todas essas pessoas que entram nessa situação, querer desafiar a Deus, desafiar o seu mandamento, desafiar a sua palavra, peca porque quer, é o próprio responsável pela sua própria morte, pela sua própria condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que pecam voluntariamente, pecam porque tem o prazer de pecar, pecam porque quer. Esse é responsável pela sua própria morte, pela sua própria condenação. Uzias foi responsável pela sua própria morte. Nadab, Abiú foram responsáveis pela sua própria morte. Moisés o ensinou. O fogo não apagará. O fogo do altar não apagará. E se apagar, naturalmente, quando acabar ali a lenha, tem a brasa, reacende o fogo com a brasa do altar, com o fogo vindo de Deus, com a brasa vindo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmão, o que é fogo estranho, o que é viver numa situação distante do mandamento do Senhor, da palavra do Senhor, em querer obedecer à palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E que Deus assim abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.